O que o mapa astral pode revelar sobre a diversidade das experiências afetivas e sexuais de uma pessoa? Vamos lá, que esse assunto é bem legal e, claro, muito delicado. A gente vai falar aqui sem preconceito, sem determinismos, isso é muito importante, né? Fica bem claro de que o mapa, ele dá pistas, né? Sugestões de coisas que realmente a gente pode interpretar, né? Não quer dizer que a gente vá bater o martelo e dizer, se tiver esse aspecto aqui, então fulano de tal, ciclana de tal tem tendências homoafetivas ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não, mas existem pistas. Eu gosto de trazer esse assunto, primeiro porque é um público que eu gosto muito, sempre abracei com muito carinho, né? Acho que a diversidade, ela é realmente importante de ser trazida, né? Pra gente falar abertamente sobre isso. Eu mesma tenho 3 filhas e elas falam abertamente sobre... Eu tenho 3 filhas mulheres, né? 3 meninas, e elas falam abertamente sobre talvez gostar de menina e tal. Eu tenho uma cabeça muito aberta, o meu marido também, mas a gente sabe que muitos pais ainda têm dificuldades. Eu, como terapeuta, já atendi mães naquele dilema, meu Deus, meu filho é gay, e agora? Eu tenho posts bem antigos aí, de 2, 3 anos atrás, lá no meu Instagram, falando sobre isso, né? Então, assim, meu filho é gay, e agora? Claro que esse assunto não é só para pais com filhos, né? E a sua diversidade aí homoafetiva, mas é também para você, jovem, ou nem tão jovem assim, 40 a mais, que está numa descoberta ou gostaria de saber melhor sobre um amigo, uma amiga, um crush, enfim, um paquera, não importa. Acho que esse assunto é para todos, por isso que eu quero trazer como que a gente, de forma muito séria, né, e relevante, não é papo de nem tô fazendo um short sobre isso, quero fazer um vídeo um pouquinho mais longo, não tão longo, mas que não caberia num short, falar de um assunto mais sério, né? Então, assim, existem sim alguns pontos no mapa que a gente pode se atentar para possibilidades, para aberturas, né, de possibilidades, que seria o quê? Por exemplo, um ascendente em Leão. Se você tem ascendente em Leão, você tem a casa 7 do descendente, ou seja, da casa do relacionamento em Aquário. A própria casa 7 no signo de Aquário já induz que você é uma pessoa muito aberta, muito livre para experiências diversificadas. Mais acentuado ainda fica quando a gente tem Urano, sabe? Urano, aquele planeta diferentex, que é o próprio representante, né? O próprio regente do signo de Aquário. Então, ele é bem importante, ele vai falar de normas não convencionais, né? Essa forte necessidade de liberdade, inovação na expressão afetiva e sexual, porque está na casa 7. Então, um Urano de casa 7 pode trazer sim, pode dar essa entonação, né, de uma pessoa, não importa o que, né? A gente está falando de um modo geral, né? Dessa diversidade de coisas, de uma pessoa mais fluida. Hoje em dia os jovens são muito mais fáceis, né, de falar sobre esse assunto, inclusive porque eu vejo, né, com muita tranquilidade eles lidando com isso. Eu falo porque eu tenho 3 filhas, sendo que uma é adolescente, a menor tem 9, a do meio tem 12, elas falam abertamente, a maioria dos amigos, pelo menos das minhas filhas, entendeu? São, assim, já experimentaram, tiveram, né, pelo menos da minha filha do meio e da minha filha mais velha, escuto bastante elas falarem e vejo e conheço os colegas, as colegas que já tiveram relações homoafetivas. E isso não quer dizer também que a pessoa seja, que ela vá ser, né, homossexual, vá ter essa conduta ou não, não importa, né? Mas é mais fácil a gente ver hoje nessa turma aí, nessa jovialidade, né? Esse tipo de assunto ser mais fluido, das pessoas experimentarem mesmo. Então, às vezes, olhar para o mapa pode te ajudar até a detectar alguma coisa, a interpretar alguma coisa que está latente, que você quer descobrir, né? Que você quer, de repente, ter mais margens assim, né?
para botar fé às vezes em si mesma, às vezes, né, a pessoa precisa de algo a mais, né, para poder ter mais coragem para encarar aquilo, enfim, existem várias as possibilidades, né? Então, um Urano na casa 7 pode induzir isso, assim como o Netuno. Netuno é um planeta de fluidez, as questões de identidade, orientação sexual, tem uma inclinação para essas emoções, né, que transcendem o comum. Então, tanto Urano quanto Netuno, né, na casa 7 podem trazer essas pistas, né? Outra coisa interessante é um Quirón em aspecto com Vênus, se tiver na casa 7 ou na casa 8, a casa 7 é dos relacionamentos, a 8ª casa é de intimidade. O Quirón, ele indica feridas, né, questões relacionadas à sexualidade, aos relacionamentos. Então, Quirón com Vênus, por exemplo, Vênus fala das relações. Então, tanto na casa 7 quanto na casa 8, pode mostrar uma jornada de cura e aceitação da própria identidade sexual. Então, pode trazer aí, se houver, né, algum aspecto de Vênus com Quirón, ou seja, o planeta do amor com o asteroide ali, né, Quirón, que fala sobre as feridas, sobre aquilo que, né, que a gente precisa curar. Então, às vezes a pessoa tem essa inclinação, principalmente se forem, sei lá, uma conjunção de Vênus com Quirón na casa 7, uma conjunção de Vênus com Quirón na casa 8, ou um Quirón que está na 7, aspectando a Vênus que está em outra casa, ou um Quirón que está na 8, aspectando com a Vênus que está em outra casa. Pode ser qualquer aspecto, tá? Fluido, como um trígono, uma conjunção ou quadratura, né? Claro que o fluido, ele vai fazer com que a pessoa, de repente, entenda essa ferida de forma mais tranquila, né? Se for uma quadratura, uma oposição, pode ser um aspecto mais tenso que faz com que a pessoa interprete, né, esse aspecto mais densamente, né? Que demore mais até para compreender esse aspecto em si mesma, né? Luas também com aspecto com Urano também podem trazer, né, alguma questão emocional que desafia as normas, né, as normalidades, vamos dizer assim. Aspectos de Urano, principalmente envolvendo casa 7, na casa 8 também, mas aí vai falar de uma sexualidade da pessoa que pode tender a coisas diferentes, mas na 7 pode ser que a pessoa transite entre essas coisas. Na casa 7 também é interessante falar que se a pessoa, mulher, tem planetas muito femininos, como a Lua, como eu já falei, Netuno, ou a Vênus, na própria casa 7, tem uma tendência, gente, não é uma determinação, mas tem uma tendência a... O que está na casa 7? O tipo de parceria que eu gosto, o tipo de relacionamento que eu gosto. Então pode delimitar parcerias e relações com mulheres, né, mais femininas. Então existe aí uma tendência minha a me dar melhor com mulher. Pode ser que exista aí alguma coisa. No homem é a mesma coisa. Se ele é homem, né, gênero masculino, e ele tem na casa 7 planetas masculinos como Plutão, como Marte, Saturno até, na casa 7 pode indicar uma sexualidade, né, voltada para, enfim, homossexual. Pode ser que ele goste de ter parcerias do mesmo gênero que ele, né? Então, coisas mais masculinas atraindo por uma pessoa do sexo também masculino, né? Então, isso também pode ser uma possibilidade. Outra coisa interessante são os signos mutáveis em casas relacionadas a afeto, né? Que seria a 5, a 7 e a 8. A 7 todo mundo sabe que é a casa dos relacionamentos. A 8ª casa, que é a próxima, é uma casa que também fala de profundidade nas relações, né? De intimidade, da onde a gente se funde ao outro, é onde a gente mergulha fundo no relacionamento. Então ela é uma casa muito importante. E a casa 5 é a casa de Leão, é a casa que fala dos affairs, dos namoros, dos flertes, enfim, daquela coisa mais fresca, né, mais gostosa, assim, né, de namorar, de estar com alguém. Então a casa 5 também, ela é sexual, ela traz esse leque de possibilidades. Então tanto a 5 quanto a 7 quanto a 8 são casas importantes, tá? Então se a gente observar na cúspide da 5, na cúspide da 7 ou na cúspide da 8, para quem não sabe, cúspide é onde a linha bate, onde você tem a casa. Você tem a casa em que signo, né? A casa 1 do ascendente está em que signo? A 2, a 3, a 4. Quando for na 5, a casa 5 bate em que signo? Se tanto a 5 quanto a 7 quanto a 8 estiverem em signos mutáveis, ou seja,
Peixes, Virgem, Sagitário, Gêmeos, qualquer um desses 4, né, que são mutáveis, estiverem na casa 5, na casa 7 ou na 8, também existe uma certa fluidez aí, né? Existe um certo, uma expressão afetiva sexual que sugere uma abertura para experimentações, porque os signos mutáveis são de trocas, de conhecimentos, né? Eles têm essa tendência. Então, nessas áreas de relacionamento, pode ser que dê essa fluidez, essa liberdade de se expressar de uma maneira mais, né? De querer conhecer outras coisas, né? Navegar por outras coisas que talvez não sejam das mais normais, consideradas normativas, que a gente sabe que hoje em dia isso aí, né, normal para quem, né? Enfim, como eu tô falando, esse é um assunto sério, quero abordar ele sem preconceito algum. Desculpa se eu às vezes uso o termo que talvez não seja o mais correto, estou tentando fazer da melhor forma, mas sobre relações diversificadas, né? Dentro do afetivo, dentro do sexual, existem sim maneiras da gente ver, até se você tá aí e gostaria de saber se você tem, se você já sente uma coisa diferente, se se percebe diferente, seja você um adolescente, uma adolescente, ou uma pessoa adulta, uma pessoa de 30, de 40 anos, não importa, né? A gente às vezes desperta tarde para algumas coisas, de coisas que a gente muitas vezes já sentia lá atrás, mas por conta de família, por conta da normatividade social, a gente fica se, né, prendendo a deixar fluir aquilo que a gente sente. Então, de repente, dá uma olhadinha no seu mapa ou me chama, fazer uma consulta para olhar esse lado, ou convida alguém aí que você, um amigo, uma amiga que realmente gostaria de interpretar isso, e dá um like aqui se esse vídeo fez sentido para você, curte esse vídeo e me segue para mais informações. Beijo e até o próximo vídeo.